Olá, eu sou o professor Gerson. Nessa nossa segunda aula de conceitos básicos da linguagem C, vamos aprender um pouco mais do uso do comando printf. Vamos utilizar também pela primeira vez aí o scanf e começando utilizando o nosso .c++, pressiono Ctrl N, abrir a janela de edição, começo a escrever a minha função principal. Reparem, eu abro e fecho a chave aqui já. Não posso esquecer de fechar a chave. E vou incluir nesse algoritmo, vou escrever a diretiva que diz: inclua nesse algoritmo a biblioteca padrão de entrada e saída de dados. Nesse caso, eu sei que eu vou usar o printf e o scanf, por isso essa diretiva. Feito isso, eu vou propor agora o problema. Um pequeno exemplo onde o usuário digita o salário e o algoritmo vai realizar o cálculo de bônus de 20%, por exemplo, e apresenta na tela o salário reajustado, isto é, com bônus. Para esse exemplo, eu vou utilizar uma variável do tipo float. Posso dizer, para simplificar, uma forma básica, eu tenho dois tipos para representar números reais na linguagem C: float e double. Float é para números onde eu necessito pouca precisão. O double, quando eu preciso um número mais representativo, mais preciso. No caso, então, double representa dupla precisão. Float poderia dizer que é uma simples precisão. Basicamente isso. E aqui eu vou declarar uma variável onde eu vou guardar o salário. Estou chamando ela de S, variável S. O que eu estou fazendo nessa instrução? Eu estou dizendo para o computador: reserve um espaço na memória principal, na memória RAM, onde esse espaço, esse endereço, tem um identificador, um nome, que é S. Eu poderia dar o nome que eu quisesse. Essa variável, ela vai guardar valores do tipo float, do tipo real. Vou escrever o próximo comando, que é uma interface com o usuário. Vou dizer para o usuário: digite o seu salário. Repare que eu não coloquei acento, a gente vai resolver isso daqui a pouco. Coloquei /N lá para abrir uma nova linha. E aqui eu vou usar, então, o comando leia, o comando scanf. Esse comando scanf, ele tem alguns detalhes, ele é meio chatinho para ser usado, a gente tem que tomar cuidado. A primeira coisa que eu devo colocar, o primeiro parâmetro, refere-se ao especificador da variável. O que é isso daí? Eu vou colocar entre aspas um especificador que se refere ao tipo de variável que eu vou ler. Nesse caso, então eu sempre coloco porcento entre aspas, como você está vendo. Nesse caso, eu vou colocar F de float. Então, o especificador para variáveis do tipo float é porcento %F. Depois, coloco vírgula, o segundo parâmetro, que é a minha variável. Só que, além disso, eu preciso, para acompanhar a variável, um operador, o e-comercial. O que diz esse operador? Ele diz a seguinte coisa: o valor que o usuário digitou no teclado será
armazenado no endereço físico de alguém, da variável S, nesse caso. Portanto, o e-comercial, o operador e-comercial, significa endereço físico de alguém que esteja à direita, no caso a variável S. Muito bem. Aqui coloco ponto e vírgula. E aqui o que eu fiz então? Eu pedi para o scanf capturar o valor digitado via teclado e armazenar no endereço físico da variável S. É isso que vai ocorrer nessa instrução. Feito isso, eu tenho a entrada de dados, o salário, só que agora eu quero calcular 20% de bônus sobre esse salário. Eu preciso guardar esse resultado numa outra variável. Eu vou guardar então numa outra variável chamada SB, só que eu não declarei. Então volto lá em cima, repare que eu não coloquei ponto e vírgula, eu não esqueci não, só para dizer que eu não preciso declarar todas as variáveis de antemão. De repente eu não sei quantas eu vou precisar utilizar. Nesse caso, estou utilizando duas por enquanto. Posso deixar sem ponto e vírgula, não posso esquecer depois na hora de compilar, senão dá erro. E aqui eu vou dizer assim, então, SB, salário com bônus, salário bonificado, recebe, esse igual aqui não é igual, não digo igual, eu digo recebe o quê? O meu salário vezes, como é bônus, então eu vou colocar 1.2, significando 20%, então, né, um aumento de salário. Ponto e vírgula, para finalizar a minha instrução. Pronto, está feito o cálculo de 20% aí sobre o salário. E agora eu vou exibir na tela o resultado. Vou colocar assim, salário, sem acento. Eu não estou me preocupando com acento por enquanto, a gente vai resolver isso. Aí, 2 pontos, perfumaria, né? Porcento F, barra N. E aqui a minha variável salário bônus. Reparem que nesse segundo printf eu coloquei o especificador porcento F. Ele é necessário nesse caso porque eu não quero exibir apenas uma mensagem, seria isso aqui. Eu quero exibir também o valor da variável. Para que isso aconteça, é necessário colocar o especificador referente a tipo de variável que eu vou exibir na tela. Nesse caso, como eu falei, porcento F de float, que a minha variável foi declarada como float. Para finalizar, eu vou colocar o System Pause. A gente já explicou a utilização dele na aula anterior. Posso omitir essa explicação aqui. Pronto, coloquei o System Pause. Não posso esquecer do ponto e vírgula, estava quase esquecendo, tá aí o ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Vou salvar o meu pequeno algoritmo. Vou chamar ele de salário bônus, fica mais legalzinho. E aqui eu coloco o tipo, lembrando que tem que ser tipo C, linguagem C, e não o padrão CPP. Salvei. E agora eu vou lá, F9, compilo. Está compilando, executando agora, digite o seu salário, vou pegar um exemplo lá, mil reais, está lá o salário, 1.200, só que apareceu aquele monte de zero, ficou um negocinho meio feio. Eu vou melhorar essa interface. Então a primeira coisa
que eu vou fazer aqui é dizer assim: eu não quero que exiba todas as casas depois do ponto. Eu quero que exiba 2 casas depois do ponto, porque representa as casas, os centavos, né? Só 2 casas depois do ponto apenas. Vamos ver o resultado, compilo e executo novamente, digito lá meu salário, R$1.000. Ok, agora ficou um pouquinho melhor, né? 1.200 ali, aparecendo 00. Posso dar uma incrementada aqui, fazer uma perfumaria na minha saída. Eu coloquei o R cifrão, compilo e executo novamente, digito o mesmo valor só para a gente testar. Tá aí, ficou bem melhor aqui, mas repare que salário está sem acento, ponto não deveria ser ponto, deveria ser vírgula. O nosso padrão de representação aí monetário é diferente, tá certo? A gente vai mudar isso agora. Para fazer essa mudança, eu vou incluir nesse algoritmo, vou escrever uma segunda diretiva. A ordem das diretivas aí não importa. Essa diretiva vai incluir nesse algoritmo uma biblioteca locale.h. O que ela faz? Ela vai ajustar parâmetros relativos à localidade. Por exemplo, o idioma, no nosso caso, aceita a acentuação, né? É necessário a acentuação, e também o valor monetário ali, a gente vai ver que vai ser alterado também. Para fazer isso, eu coloco uma instruçãozinha aqui específica dessa biblioteca, quer dizer, set locale, ajuste a localidade, acerte a localidade. Aqui eu tenho 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é um valor inteiro. Isso daí é pré-definido dentro dessa biblioteca. Se eu colocar o parâmetro 0, eu estou dizendo o seguinte: altere tudo dessa localidade, altere todos os parâmetros dessa localidade. O segundo parâmetro refere-se a qual localidade que eu quero alterar. Eu estou colocando aspas aqui sem nada, vazio, significa o seguinte, que esse comando vai ajustar a localidade para aquela mesma do sistema operacional que eu já defini, que já está definido no meu sistema operacional. Então eu coloquei vazio, localidade do sistema operacional. Vou pressionar F9, vou compilar e executar novamente. Vamos ver aqui o resultado. Só que aqui eu tenho que alterar depois a acentuação. Vamos digitar o valor ali, vamos ver. Agora sim, eu tenho 1.200, tem a vírgula separando a parte inteira, a parte fracionária ali. Ficou melhorzinho. Vamos aproveitar aqui e já colocar um acento nas palavras, salário. Aqui fica bem legalzinho, fácil de utilizar. Olha aí, já apareceu o salário com acento. Ok, vamos colocar um valor ali diferente. Agora ficou bacaninha, ficou melhor. Ok. Para complementar essa nossa, vamos dizer, perfumaria, eu vou usar um comandinho aqui, é o system, só que não é o system pause. Entre aspas aqui eu vou colocar um outro comando do DOS, que é o comando color. O que ele faz? Ele altera a cor da letra e do plano de fundo. Para isso eu tenho que colocar comando color, como eu já coloquei ali, e depois colocar 2 valores, 2 parâmetros. Esses parâmetros, como eu falei, se refere à cor do plano de fundo e do tipo de... a cor da letra, melhor dizer. Só que eu não sei de cabeça, eu não lembro de cabeça isso. O que eu faço? Vou lá, iniciar CMD,
e escrevo color help. Ele vai me dar uma tabela das cores, valores de cores. Tem até aí uma instruçãozinha, né? Primeiro parâmetro ali corresponde à cor do plano de fundo, o segundo parâmetro a cor do primeiro plano ou da letra, tá certo? Vou colocar aqui um valor qualquer aí, deixa eu sair, pronto, vou colocar esse 8 aqui, vamos lá, F9, compila e executa, tá ali, põe interface dentro. Se você não gostou, você pode colocar outro valor, isso daí não tem importância. Se você não quiser, não use também esse código. Pronto, ficou bacaninha, com a interface um pouquinho melhor. Não é uma interface gráfica, mas é importante a gente melhorar tanto quanto possível a nossa interface com o usuário, ok? Nessa aula de hoje é isso. Obrigado, até mais. Olá, eu sou o professor Gerson. Nessa segunda aula de conceitos básicos da linguagem C, vamos aprender um pouco mais sobre o comando printf. Vamos usar pela primeira vez o comando de entrada de dados, o scanf, um dos comandos de entrada. Não existe só esse. Para dar prosseguimento, pressiono Ctrl N, abro uma janela de edição e vou escrever o meu algoritmo. Além desses dois comandos que eu citei, nós vamos utilizar também o conceito de variáveis e tipos primitivos. Para ilustrar esses conceitos todos, vamos pegar um exemplo. Esse exemplo o enunciado vai na descrição do vídeo, mas vou falar aqui rapidamente o que eu quero. Quero que o usuário digite um valor de salário e o algoritmo calcule o bônus sobre esse salário, um bônus, vamos dizer, de 20%, e apresente na tela o salário bonificado, isso é, já atualizado com o bônus. Para fazer isso, vou começar então escrevendo a minha função principal, abrindo e fechando a chave. É importante não esquecer isso. Sei que eu vou usar comandos de entrada e saída de dados, então vou escrever a minha diretiva, que faz o quê? Inclui nesse algoritmo a biblioteca stdio, que contém esses dois comandos, o printf e o scanf, além de outros. Feito isso, vamos declarar uma variável. O que significa declarar variáveis? Eu estou dizendo, reserve na memória principal, a memória RAM, um local ou mais locais onde eu possa guardar dados que o usuário vai inserir no momento da execução do programa, claro, valores de um tipo específico. Por exemplo, aqui, vou chamar a minha variável de S de salário. É importante a gente dar nome para a variável com o significado do valor que ela está armazenando. S, salário, quero armazenar salário. O tipo primitivo float diz respeito a números reais. Basicamente, por simplicidade, eu tenho dois tipos básicos, dois tipos primitivos na linguagem C para representar números reais, o float e o double. O double, como o próprio nome diz, ele tem dupla precisão. Situações que eu necessito de mais representatividade na minha medida, então eu utilizaria o double. No caso aqui, salário,
apenas as casas dos centavos ali, basta o float, é mais do que o necessário. Feito isso, eu vou começar então a escrever o meu código. Reparem que eu não coloquei ponto e vírgula ali ainda, não estou esquecendo não. Acontece o seguinte, muitas vezes a gente fica enroscado lá, quantas variáveis eu vou necessitar para esse algoritmo. A princípio, de primeiro momento, eu não sei, não preciso ficar parado ali. Eu escrevo o meu código, vou escrevendo conforme a necessidade, eu vou declarando as variáveis, depois eu finalizo aquela primeira linha dentro do main. Nesse print aqui eu vou passar uma mensagem para o usuário. Usuário, digite o valor do salário. Lembrando que eu não estou colocando acento porque o prompt de comando não reconhece a acentuação aqui. A gente vai resolver isso numa aula posterior. Lembrando, barra N faz a abertura de uma nova linha, né? Vamos dizer, a quebra de linha, tá certo? Exibe a mensagem, vai para a linha de baixo. Nesse comando a seguir, eu vou escrever o scanf. Esse comando é equivalente a um comando leia, quer dizer, eu vou digitar alguma coisa, o usuário vai digitar alguma coisa, esse comando leia, ele vai ler de alguma forma esse valor que está entrando no teclado e vai armazenar num local específico, que nesse nosso caso é a variável s. Só que o comando scanf ele é um pouquinho chatinho de escrever, ele tem alguns detalhes aqui que eu preciso prestar atenção. Estou colocando essas aspas aí, que dentro delas, entre elas, eu incluo um especificador. Escrevi errado aqui, né? Agora sim. Um especificador. O que é isso aqui? Eu estou dizendo, basicamente, para o scanf, você vai ler um valor do tipo float, %f, o valor do tipo float. Isso aqui é o especificador. Isso é necessário nesse comando. Eu não posso omitir isso. Vírgula, o segundo parâmetro, além do parâmetro especificador que eu já escrevi, é o parâmetro onde vai a variável. Qual é a variável? Variável, o nome dela, o identificador dela, S. Não posso esquecer o ponto e vírgula no final, já coloquei aqui. Só que, um pequeno detalhe, eu não posso colocar apenas o identificador da variável. É necessário um operador de endereço. Esse operador ele significa o seguinte: eu estou dizendo, colha esse valor, leia esse valor que está sendo inserido via teclado e armazene no endereço físico da variável S. Então o e-comercial poderia dizer que é o endereço físico de alguém que está à direita, de algum identificador à direita, no caso é o S. Esse é o nosso scanf. Chatinho de escrever, mas é assim, ele é um pouco rigoroso. Agora eu já tenho a entrada de dados ali estabelecida, né? E agora eu vou escrever o meu processamento. O que eu quero? Lembrando, eu quero o bônus sobre o salário, bônus de 20%. Para isso seria legal, não obrigatório, mas seria legal eu declarar uma outra variável. Eu vou chamar de SB, salário bonificado, salário com bônus, e vou usá-la aqui, ó, salário com bônus recebe, sinal de igual aí não é igualdade, né? Ele é um operador da atribuição. Então eu digo SB, né, salário com bônus, recebe
salário vezes 1,2, porque estou falando de bônus, 20%, por isso 0,2 ali. Ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula. Tá? E já tenho entrada de dados, scanf. O scanf vai ler o meu salário. A segunda linha ali, né, depois do scanf, ela vai fazer o cálculo, o processamento. E posteriormente eu faço a exibição do meu resultado. Aqui eu vou fazer o seguinte: se eu quero só exibir o resultado, pura e simplesmente, eu faço isso aqui. Pronto. Dessa forma eu vou exibir o resultado. Reparem o seguinte, nesse primeiro printf aqui, eu não coloquei especificador. Por quê? Eu não quero exibir valor de variável, eu quero exibir apenas a mensagem. Então é só isso mesmo, bem simples. Já nesse outro printf, reparem que eu coloquei o especificador, esse %f aqui. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque aqui eu quero exibir o valor de uma variável. E nesse caso aqui, ele vai exibir apenas o valor, pura e simplesmente. A gente vai executar aqui e ver como que ficou esse resultado. Antes disso eu vou salvar como salário bônus, tá, o nome aí do meu arquivo. Importante lembrar que a extensão é C e não CPP. Salvei lá onde eu desejo. E agora pressiono F9, compilando e executando. Aqui então eu digito o valor de salário, por exemplo 1000, e ele apareceu lá o resultado, só que fechou a janela. A gente esqueceu aqui do nosso comandinho System Pause. Vamos incluir ele aqui, salvo novamente, pressiono F9, compila e executa. Agora sim, pronto. Agora reparem que ficou horrível a saída, né? 1200, o cálculo ficou perfeito, mas ficou a mensagem grudada lá, ficou horroroso. Vamos arrumar esse negócio aí. A gente não pode deixar a interface desse jeito bagunçada não. Então vamos mexer aqui no nosso printf. Além do valor, eu poderia querer exibir uma mensagem. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. O que eu estou informando aqui? O salário com bônus. Vou colocar aqui, ó, mas tudo sem acento ainda, né? Salário com bônus. Ok. Eu estou falando do que? De reais. Então R cifrão. E o que eu vou fazer aqui, ó? Então tudo isso que eu coloquei aqui antes do especificador, né? Salário com bônus, R cifrão, tudo isso daí não é comando não, é perfumaria mesmo, né? Tô enfeitando meu código, é importante. Agora, se eu não quero que apareça aquele monte de zeros que vocês observaram ali na execução, né? Na saída do algoritmo, então eu posso limitar as casas. Como que eu faço isso? Coloco ponto 2, por exemplo, para dizer o seguinte: eu quero que apareça 2 dígitos depois do ponto. Seriam os centavos, né? E pronto. Então fica %.2f, o especificador formatado, 2 casas depois do ponto. /n, para não ficar aquela mensagem, pressione qualquer tecla, né? Então essa mensagem vai para a linha de baixo, fica mais organizada a minha
saída de resultados. Salve, pressione F9, vamos digitar lá o valor, 1.000, salário com bônus, 1.200, depois a mensagem padrão, pressione uma tecla para continuar. Agora ficou bacaninha, tá aí o nosso algoritmo. Nesse caso aí, utilizei o conceito de variáveis, duas variáveis do tipo float, que simplesmente eu posso dizer que armazena números reais. Usei o printf e o scanf. Printf, comando de saída, scanf, comando de entrada de dados. Então era isso que eu queria falar nessa aula. Até a próxima. Obrigado.